Fala aí, pessoal. Estou aqui com o Eliette, meu sócio, meu amigo, meu mentor. Estou com a Manu, minha esposa, minha sócia. E a gente hoje chamou aí o Eliette para bater um papo com a gente, para a gente falar um pouquinho da minha trajetória profissional, da trajetória da Manu, o Legal. quanto você foi importante para a gente. Né? Show. Então, Vambora. bora lá. Vambora? Vambora. Bom, Eliette, você foi uma pessoa que desbloqueou a gente para empreender. Fala para a galera que está aqui do seu papel como mentor, como amigo, o quanto você incentivou a gente para mudar e qual era o caminho que você achou que era mais interessante pelo conhecimento que a gente tinha, né? Porque às vezes a gente não pode ser aventureiro. Vou empreender e vou vender bala. Se jogar, né? Então você foi aí que abriu o caminho para a gente poder começar a empreender. Show. E eu acho que isso também é uma curiosidade que sempre estão perguntando pra gente, né? Como que tudo começou? Como que a gente se conectou, né? Da onde que veio essa ideia de fazer essa empresa que hoje a gente nem sabe exatamente o que é, porque não é uma agência, né? Como que a gente se conectou aí? Como que tudo começou? Vambora. Primeiro, obrigado, né, de estar aqui gravando esse podcast no espaço cedido pela AppMax. Então, obrigado, AppMax. Obrigado, Vetex Day, nós estamos aqui. Obrigado, Bettino. Cara, eu acho que eu empreendo há muitos anos, né? Comecei a empreender ali com 16 para 17 anos e sempre fui empreendedor. E na minha família, também, a maioria das pessoas também já empreendiam. Então, isso fazia meio que parte da minha cultura. Quando a gente se conheceu, né? Quando eu conheci principalmente a Manu, que a Manu veio trabalhar lá atrás na Honeybee, e depois eu vim a conhecer a você, Felipe, que trabalhava na época de CLT, e depois por cima 11 anos no mesmo lugar, e numa empresa que ainda era... Quer dizer, não é que o Senai é vinculado com a parte de indústria, né? E comércio. Ou seja, mas enfim, tem todo um rolê ali. Uma dinâmica ali. Isso. Exato. Mas vamos lá. O que eu acho? Eu, quando olhei para vocês, né? No dia a dia, principalmente que eu lidava muito com a Manu, e depois comecei a lidar com você, eu já sabia que vocês não iam conseguir ficar muito tempo trabalhando num formato padrão. E assim, modéstia à parte, eu tenho o hábito de sentir o cheiro de longe, entendeu? De saber. E eu acho que meu papel como mentor, como conselheiro, por eu já empreender muito tempo, o meu trabalho principal é justamente identificar essas pessoas que têm um potencial, mas que às vezes, pela forma como foi criado, pela forma como viveu a vida, os medos também, né? Pelo ambiente, pelas limitações de onde vivia, porque todos nós somos de cidade do interior, né? E hoje mora todo mundo em São Paulo, Alphaville, capital. É justamente olhar e falar, essas pessoas têm como revelar, elas carregam algo muito maior. Então, elas não podem ficar presas. Então, o papel de um líder, na minha visão, é inspirar pessoas e mostrar para essas pessoas que elas são capazes. Quando um líder consegue fazer isso, ele teve êxito. Se ele não conseguir mostrar para as outras pessoas que elas também são capazes de fazer, de ter, de ser, de possuir, de empreender, ele falhou como líder. Então, ainda que eu acho que a Red vai crescer muito, ainda, e acho que eu vou ter ainda muito orgulho de olhar para vocês e ver onde vocês chegaram e saber que eu fui, não o propulsor disso, mas que eu fui um dia uma faísca para isso acontecer. A gente tem uma vantagem muito grande, porque a gente tem um mentor sentado na cadeira do lado, né? Sim. Então, eu tenho um WhatsApp, eu mando mensagem, eu pergunto. E é bem interessante, porque a Honeybee foi o meu primeiro CLT. Eu nunca tinha sido CLT. E eu sempre achava que eu não ia ser. Aí ficava todo mundo na cabeça, não, porque a vida é CLT, porque o CLT é quem tem segurança. Aí vinha minha mãe, não, você tem que arrumar um emprego de carteira assinada. Sim. Aí eu falei, não, vou para a Honeybee, vou ser CLT. E eu não dei conta de CLT. Eu fiquei um mês de CLT na Honeybee
e te mandei a mensagem. Cara, e aí dá pra gente mudar o contrato, dá pra gente ser PJ e tal. Foi assim que a coisa começou a mudar. E eu como PJ, eu já era a empresária, porque eu já fazia consultoria, eu já era empresária, né? Sabia tudo de empreendedorismo. Empreendia desde 2010, tinha meu próprio MEI. Né? E aí a gente começou a andar com você e foi entender. Você era CEO de MEI, né, Maru? CEO de MEI. E pior, de MEI só eu, né? Porque o meu MEI era só eu mesma. Não tinha mais ninguém na minha empresa, mas eu já achava que eu sabia tudo de empresa. E eu lembro que a gente ainda pensou, quando você convidou a gente para ser sócio, para a gente abrir a rede junto e tocar esse projeto, que a primeira coisa que a gente fez foi abrir um MEI no nome do Felipe, porque o meu MEI só não ia dar. Então, já começa errado, né? Já começa errado. Verdade. E aí a gente teve essa conversa e você me ensinou. Sim. Foi o primeiro desbloqueio que eu fui entender que nesse tempo todo caminhando sozinha, eu não sabia o que era ser empresária. E eu estava muito longe de saber o que era ter uma empresa, mesmo já tendo uma há 10 anos. O que acontece? A gente às vezes brinca, né? O pessoal, você é CLT, o dia que você trocar de lado você vai entender e tal. Mas o fato não é que ser CLT é ruim. Se você está trabalhando CLT em algum lugar, você está aprendendo, está crescendo, só que você precisa entender que você tem uma limitação. Porque dependendo da empresa, a maioria das empresas hoje no Brasil são empresas menores e são empresas que muitas das vezes elas são empresas familiares. Então, cara, sinceramente, você vai trabalhar de CLT, tá bom, qual que é o máximo que você vai conseguir chegar ali? Acho que foi isso que me incomodou. Talvez um diretor, um CEO de alguma... Tá bom, mas você vai ficar limitado a isso. Entendeu? E o que acontece quando você empreende? Quando você empreende, é como se você simplesmente tirasse uma árvore de dentro de um vaso, plantasse ela no chão, e esse vaso estava dentro da casa, e você tira o telhado e fala, agora você não está mais no vaso, não tem mais teto, e depende de você crescer. E lógico, aí você tem que adquirir, que é o que vocês estão fazendo, né? Ainda. Vocês estão num caminho, né? Para muita coisa, vocês são especialistas e sabem muito mais do que eu, né? Mas na vida empreendedora, vocês estão num aprendizado constante. Na crescente. De quê? Adquirindo habilidade, competência, aprendendo a lidar com gente. Porque agora a rede poder de negociação a rede também, está crescendo. Agora tem poder time. Agora tem time para tocar, né? E aí você começa a entender o outro lado da moeda. E tem mais, conta para pagar, né? Tem conta para pagar, boleto. Me achava a top empresária porque fiz isso a minha vida inteira, mas nunca tinha tido um salário para pagar. Sim. Hoje a gente dorme com 11 pessoas que eu tenho que cuidar deles, sabe? Porque o sustento deles vem daqui. Exatamente. Isso muda todo o jogo. Isso é um peso, né? E é um peso que a gente, como empresário, vai aprendendo a ficar confortável no desconforto. Né? Sabendo da responsabilidade que a gente tem de, cara, tocar, da empresa crescer, ser boa. Tem. Né? Se posicionar no mercado, ajudar as pessoas que trabalham, fazer com que essas pessoas que estão chegando cresçam também. Sim. Entendeu? Eu lembro que a Manu falou assim, você precisa conhecer o meu mundo para você poder sair do CLT. E aí, Manu, eu vou sair do Senai nada, sai fora. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, posso? Pode. Aí eu quero ouvir a visão da Manu e a sua visão. Hoje que vocês têm uma equipe e que a tendência é a rede ir evoluindo e essa equipe ir crescendo, como que vocês veem essa questão, por exemplo, de vocês como empresários hoje, vocês sabem a importância que vocês darem uma oportunidade para alguém testar, crescer, aprender, dentro do seu negócio. Que seu negócio precisa performar. Só que ao mesmo tempo que seu negócio tem que performar, você como empresário não pode ser só número, dinheiro e performance. Você tem que saber que você também precisa fazer com que as outras pessoas tenham oportunidade. Vou te contar uma coisa que ele não sabe ainda, Manu. Não para saber. Vai ser de primeira mão que você vai saber. A Bia, que trabalha com a gente se espelhou muito em você para treinar a Bia.
A Bia, a gente faz igual você fazia com a gente. Vamos no evento? Vamos, Bia. Pega no braço da Bia, vamos com a Bia. Bia, vamos testar o negócio. Pega no braço da Bia. Isso. E vamos testar com a gente. Vamos no jantar com a gente. Vamos no evento do Vetex Day com a gente. A gente se espelhou muito no que você fez com a gente, de pegar a gente, vou falar assim, no colo. Isso. E a gente está fazendo isso muito com a Bia. E a gente fala para ela, o tempo todo fala da palavra para ela no carro. Sim. A gente entrega a mensagem para ela, mas ao mesmo tempo... Vocês não ensinam só a parte técnica, né? Vocês também ensinam... Então, a gente... Ela cuidar da alma, cuidar do espírito. Vou falar que enfim, é um aprendizado. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu ouvi uma coisa dos meninos do time e que eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de andar com você. Sim. Porque eu ouvi do time na semana passada que eu sou a pessoa com mais inteligência emocional que eles já conheceram. Bem. E você sabe quem eu era quando eu entrei na Honeybee. Como eu era difícil, orgulhosa, né? E quantos problemas eu tive por não saber me relacionar com as pessoas, como que isso limitava até dentro da própria Honeybee. E hoje isso mudou completamente. Mas por quê? Foi muito trabalho, foi muita pancada, né? Foi muita resiliência, mas também, da minha parte, teve a sabedoria de entender o que eu estava errando e que eu precisava melhorar. E que aquela pessoa não era a pessoa que eu era. Sim. Aquilo ali era só os meus traumas falando e descontando coisas nas outras pessoas. Isso. O que acontece? A gente, na qualidade de empresário, né, a gente tem que ser isso tudo. Essa é a verdade. Empresa grande consegue ter departamento tal. Cara, uma empresa que é menor e está em fase de crescer, de expandir, você tem que ser esse mecanismo. É você que tem que fazer essa cola, é você que tem que educar as pessoas. É você que tem que dar treinamento, mas dar feedback o tempo todo. Então, por exemplo, eu, que fique registrado aqui nessa... Vou olhar para essa câmera aqui para falar. A Manu e o Felipe lidam comigo muito próximo, né? E a gente tem uma relação de intimidade muito pessoais. E o pessoal fala, poxa, o Eliette é um cara tão gente boa. O Eliette é um cara tão manso, tão, né, político e tal. Mas, pessoal, é mentira, tá? É mentira. A Manu e o Felipe conhecem o meu lado. O lado empresário mesmo, o lado assim, empresário raiz. Aquele que cobra mesmo. Que cobra quando está errado. Mas aonde está a diferença? A principal diferença. E, no meu ponto de vista, é onde vocês mais evoluíram. Porque eu lido com pessoas que estão no meu time há muitos anos, mas não entenderam isso até hoje. E vocês entenderam que quando a gente, às vezes, está numa posição de liderança e a gente bate, dá feedback, é para a evolução do negócio, mas é para a evolução principalmente de vocês. Então, assim, vocês estão evoluindo e estão crescendo, e eu não tenho dúvida nenhuma de onde a Red vai chegar. Se perguntar, Eliette, você tem dúvida do crescimento da Red? Zero dúvida. Por quê? Porque vocês têm um coração ensinável, vocês entenderam e mais. Vocês estão fazendo com as outras pessoas o que eu fiz com vocês. Vocês estão multiplicando talento. Eu um dia acreditei e multipliquei um talento. Semeei algo na vida de vocês e vocês estão fazendo o mesmo. Então, é por isso que eu tenho certeza que vai dar certo. E no final, o que importa é a gente entregar a mensagem envelopada também, né? Isso aí. Sim. A mensagem é muito mais importante do que a parte técnica. Cara. E vou te falar, é pesado. Eu me lembro de uma vez que a gente estava conversando também, e a gente comentou com você como estava difícil contratar pessoas. Não, está muito difícil contratar para o e-commerce, a gente não consegue mão de obra. As pessoas vêm aqui, falam que sabe, chega aqui não sabe nada e não dá conta de fazer as coisas. E aí você me respondeu com uma outra pergunta, que então me fala, quantas pessoas você treinou para o mercado esse ano? É duro, mas é verdade. E aí eu não tinha treinado ninguém. Eu falei, caramba, é isso, eu quero pegar pessoas prontas, mas quantas pessoas eu estou preparando? Porque se a gente que está no mercado, que conhece, porque o e-commerce...
ele é um transatlântico, né? Ele é um ecossistema vivo. Ele não é uma coisa que você faz um curso de um mês e aprende a gerir um e-commerce. O e-commerce é vida real. É estar na operação, é tomar pancada, é errar, é levar prejuízo. Muda rápido, né? Muda rápido, testa o negócio, entende, muda rápido, analisa o dado, muda rápido. E isso não tem uma escola que te ensina. Se não tem uma escola e a gente não está ensinando, como que a gente quer que as pessoas saibam? Exato. Né? Então, o que a gente hoje faz? A gente, na Red, a gente tem as escadinhas. Então, eu estou numa escadinha, o Felipe está ali no degrauzinho dele na escadinha, nós já treinamos quem estão abaixo da gente, que hoje é a Bárbara, é a Bia, que estão ali. E aí, o que a gente fez? Quando a Bárbara e a Bia estavam prontas para subir o degrauzinho, a gente trouxe mais uma pessoa e colou o Fernando na Bárbara, a Maria na Bia. Que aí elas vão puxar. Elas vão puxar. Nós continuamos puxando a Bárbara e a Bia e a Bárbara vão puxar o Fernando e a Maria. Boa. E assim a gente vai. E a Maria, por exemplo, é uma pessoa que a gente trouxe para o time que não tinha vivência de e-commerce. E a gente está preparando ela do zero. Ó, existe uma coisa, isso que você está falando aí, resume. Para a galera que está assistindo aqui, se vocês quiserem anotar. Você tem que ter sempre uma pessoa acima de você, que é como se fosse um rio. Ela vai te abastecer. Você tem que ter as pessoas que vão caminhar com você, lado a lado. E você nunca pode deixar ensinar para quem está abaixo de você. Você fez isso dentro da empresa, fez na sua vida pessoal, vai funcionar. Então é sempre alguém te alimentando também, acima, as pessoas caminhando ali, ombreando com você no dia a dia, no lado a lado, e transbordando para outras pessoas aprenderem, para você trazer essas pessoas. Se você faz essa fórmula aqui que eu estou te falando, não tem como dar errado. E ele, Edson, a gente não sabe, empreender todo dia acordar desempregado. Né? No outro dia você não sabe se você vai estar ali. Não tem, cara. Não independente do trabalho ser prestado com qualidade ou não, você no outro dia não sabe o que vai acontecer. Né? Eu vou te perguntar aqui, mas eu tenho certeza que você passou por fases muito complicadas e passa ainda. Porque você era um cara de CLT, 11 anos lá, tudo certinho, tudo bonitinho. 19 anos de carteira assinada. Isso aí. Tava tudo lindo, né? Tudo lindo. Né? E hoje? Hoje você... Amanhã eu já não sei. Eu não sei hoje. Mas eu não sei. Mas então, eu vou falar para você que é uma experiência que eu não quero voltar, é o CLT. Então, cara, você sabe por que você não quer voltar? Você não quer voltar porque trabalhar de CLT é como se você estivesse preso numa fazenda. Então, o que acontece na fazenda? Você vai lá, não te chamando de... Não fazendo a comparação com o seu animal, mas numa fazenda, você vai lá, tem o coxo. Você chega lá no coxo, tem ração. Tem. Você chega no negócio de água, tem água para você beber. Tem sombra. Só que tem uma cerca. Tem sombra. Você já sabe onde a sombra está. Tá conseguindo entender? Isso é CLT. Agora, você nunca vai... E quando você vai empreender, você vai para a selva. E aí, na selva, é o seguinte, não tem mais cerca. Então, você está livre. Só que, se você quiser comer amanhã, vai ter que caçar. É isso aí. Entendeu? Exato. Então, Mas o que você aconselha para quem hoje está assistindo a gente, que empreender ou CLT? Quando é que é o cenário ideal? Cara, eu acho que a gente não pode ser irresponsável. Tem muitas pessoas que elas trabalham de CLT porque elas ainda... Não é porque elas não são capazes, mas é porque elas ainda não se dispuseram a aprender novas habilidades e se capacitarem. Ou, às vezes, elas estão numa zona de conforto que ela toca ali aquele negocinho que ela sabe fazer dentro da empresa e está tudo bem. Então, uma pessoa dessa, se jogar no empreender, vai dar errado. Então, o que eu aconselho? Aonde você estiver trabalhando, aprenda. Aprenda o máximo que você puder. Se envolva em mais setores. Seja proativo, se apresente. Faça um job rotation na empresa que você trabalha. Passe em todas as áreas. O que você falou? Quando você entrou lá... Rodei tudo, até rodou tudo, mano. Você rodou tudo, por quê? Cara, você não tem como falar com propriedade de algo que você não viveu. Não entende o bastidor daquilo. Então, o meu conselho é esse, para quem está na CLT, se capacita, aprende e, cara, faz alguma coisa em paralelo. Até porque, eu vou te falar, se você trabalha numa empresa que está em crescimento ou que o seu líder tem uma visão, se você trabalhar de CLT, ainda que você não queira empreender,
mas você é um cara capacitado e que tem habilidade, a hora que o seu líder quiser montar um outro negócio, quiser abrir um novo negócio, ele vai olhar para você, em vez dele te olhar como um funcionário, ele vai te olhar como um possível sócio dele. Boa. Sim. E outra, Eliette, como é que é? Então, na verdade, você só tem a ganhar se você fizer o que eu estou falando. Ó, a gente vive o que você vive, mas você tem muito mais experiência que a gente, que é empreender em casal. Fala pra galera ali que é 30 e quantos anos que você tá com a Fernanda? 34 anos. Eu vi sua caixinha semana passada. 34 anos esse ano de casado. E, cara, a Fernanda sempre trabalhou comigo. Desde o meu primeiro projeto solo, empreendendo, a Fernanda sempre esteve comigo. Então, assim, falar que é moleza, cara, não é moleza. Não é. Né? A gente sabe que um casal tem dificuldade, a gente tem divergência entre a gente. Mas o fato é, uma coisa que ajuda muito e que me ajudou demais é separar as funções. Isso elimina muito o atrito. Aqui é Então, comigo, ali é contigo. O que é o meu conselho básico que eu acho que eu posso dar? Decisões, quando você empreende em casal junto, decisões que vão ter um impacto na sua família, no seu todo, na sua vida, essas vocês têm que sempre tomar em conjunto. Agora, se vocês separam, ó, por exemplo, a Manu cuida mais dessa área e o Felipe mais dessa. Não é que a Manu não pode te dar um conselho, ou vice-versa. Mas separa, cada um cuida, entendeu? A gente tem tentado fazer porque isso, aí dá menos atrito. Tentar não, que quem tenta não consegue. Falar que vocês não vão levar para casa. Isso é mentira, vai levar. Deita na cama e fala, né? Até porque eu vou te falar, quem empreende, é papo furado, quem empreende não está separa. empreendendo 24 horas por dia. Então, 24 horas você está conversando de negócio, está falando de negócio. Como vai avançar? Não tem como. É o que a gente falou mais cedo aqui também na Mailbiz. Uhum. É mais fácil você levar o trabalho para casa do que a casa para o trabalho. É. Muito mais. Muito mais. Muito mais. E aí é o seguinte, em termos de casais que empreendem juntos, eu vou deixar aqui um código poderoso sobre casamento. O pessoal fala que casamento é 50-50, né? É metade e metade. Não é metade e metade. Casamento é 20-80. Não é metade e metade. O que eu quero dizer com isso? Vai ter dia que você vai chegar em casa e a sua esposa vai estar com energia de 20. E você vai ter que ser 80 para completar os 20 dela. E vai ter dia que você vai estar com a sua energia, por exemplo, em 30, e a sua esposa não vai poder ser 50, senão não vai dar os 100, ela vai ter que ser 70. E quando a soma de um com o outro, por exemplo, o Felipe está com energia hoje de 25 e a Manu também está cheia de pepino, cheia de problema, está com 25. Não vai dar os 100. Não vai dar. O que vocês têm que ter consciência? Nessa hora a gente tem que ceder, se respeitar e falar, cara, eu não estou com condição de cobrir para dar os 100, então eu tenho que ser mais maleável em algumas coisas, eu tenho que cobrar menos em outra. Boa. Estão conseguindo entender? Esse código é forte. Então não é meio a meio, casamento não é meio a meio. É sempre um cobrindo a energia do outro. Se estiver batendo ali igual por igual, ótimo. Mas normalmente no dia a dia não é assim. Um às vezes vai ter que dar mais de energia do que o outro para completar esses 100 aí. E falando assim, é bem parecido com a sociedade, né? Também. Porque o que a gente vive é exatamente isso. Nós somos 3 completando para dar 100%. Tem dia que a gente chega e a gente tá para baixo, a gente vai lá falar com você. Isso aí. Você é o cara que puxa para cima. Isso aí. E tem dia também que eu tô virado no giraia, né? Quando o Eliedson manda solzinho no WhatsApp, se prepare. E aí a Manu e o Felipe, às vezes a gente troca uma mensagem, e eles também mudam minha energia ali, mudam meu dia, né? A gente até fala, eu falei até no WhatsApp pro Eliedson agora há pouco tempo. Somos sócios complementares. Falei com o Eliedson agora há pouco tempo no WhatsApp. Cara, ele vai ter que me jogar pra fora, porque eu não vou largar dele, não. Nada. Nós temos que construir mais empresas. É isso aí. E eu acho que isso é a chave para uma sociedade dar certo, sabe? Sim. Eu vejo, principalmente aqui no ecossistema que a gente está, as pessoas vêm com muita vontade de fazer negócios juntos e vão se juntando e vão fazendo negócio sem nem conhecer a pessoa. Eu vou investir nesse negócio, você não conhece aquela pessoa. Sociedade é um casamento, você não casa com alguém que você não conhece. Exatamente. Você não casa com alguém que você não teve nenhuma referência dela. Então,
Você não casa com alguém que você não tem alguma coisa que você combine com ela. Você nem chamou pra tomar Isso o é papo vinho, furado, isso é papo furado, o negócio de os opostos se atraem. Não, cara, você se atraiu pela Manu e Manu por você, porque vocês têm coisa em comum. Se você não tivesse ponto em comum, você não tava junto. Boa. Verdade. Ó, tá faltando 5 minutos pra finalizar. E a mesma coisa é a sociedade. Se a gente não tiver ponto em comum com o nosso sócio, de princípio, valor, a sociedade não vai dar certo. Eu já passei por outras sociedades que você olhando, ela tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E morreu no nascedouro, não deu certo. Por quê? Porque alguns princípios eram muito... A gente tinha vários pontos em comum, mas em alguns a gente divergia muito. Muito. Então não adianta. Eliette, tá faltando 5 minutos. Aproveita e fala pro pessoal como é que faz para te seguir. Se tem algum evento seu, se tem mentoria. O que tá rolando aí para poder o pessoal se conectar com você? Galera que assistiu esse podcast aqui, conteúdo te ajudou. @Eliedson Jardim é o Instagram. Segue lá tem conteúdo, tem story todo dia para você acompanhar. E imersão do E-Commerce Experience. Essa imersão eu já faço ela, já vai para a 23ª edição. Vai ser 11 e 12 de julho em Alphaville, São Paulo. Tem vaga limitada, né? Vaga limitada. Vaga limitada, porque eu abro de tempo em tempo. E outra coisa, essa imersão a gente já tirou inúmeras empresas de serem simples lojas online e transformou em grandes players do e-commerce e do seu segmento. Então, você tem interesse aí, clica aí, manda mensagem, comenta aqui nesse podcast. Enfim, segue no Instagram. Aproveitar esse finalzinho que você falou do Experience, das empresas que crescem, me lembrou do caso da Aimee. Porque a Aimee começou no E-Commerce Experience. E foi assim, né? Ela veio, né? E eles estavam ali no teto, travado no faturamento de 120, 150 mil, 120, 150 mil. E já meio, nossa, eu acho que não vai mais do que isso, né? E ali do E-Commerce Experience, elas saíram de lá com a cabeça estourando de coisas para aplicar. Entraram em contato com a gente na Red. Sim. Foram os primeiros clientes da Red, 2 anos atrás, quando a gente abriu a empresa. E elas, olha, preciso de ajuda para implantar isso tudo. É porque o que acontece? Quando você faz uma imersão, né? A imersão ela tem um alto impacto. São 2 dias de alto impacto. Então, ali dentro, a gente dá muito mapa para você fazer. Sim. Só que, às vezes, quando você vai para o campo de batalha, você entende assim, cara, para isso aqui ser mais rápido, eu vou precisar de auxílio. Precisa de pessoas que me ajudem a implementar isso aqui, né? E aí foi assim que a Aimee conectou com a Red, foi... E hoje está aí tendo resultado exponencial pra caramba. Tá no 3º e-commerce agora, depois eu vou te contar. Então, tá dentro do segmento dela ali. Ela já lidera ali, ela tá entre os grandes players do e-commerce. A mesma coisa aconteceu no Marketplace com a Estilos. Sim. A Estilos chegou no Experience com faturamento. Depois foi implementando várias coisas, tá em outro patamar. É isso. É isso. Obrigado, tá, Eliette? Mais uma vez. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu.